Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse calor do verão na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Mantenha essa energia positiva que orienta a sua atitude, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Participação de Telespectadores apaixonados pela leitura, assim como entrevista e muito mais. E no dia 12 de março, comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Bibliotecário. Esse profissional que dedica um tempo especial para cuidar de um dos espaços mais importantes da nossa cidade, a nossa biblioteca. A biblioteca, ela é importante em todos os momentos históricos, pelos quais a gente passou. A Antiguidade, a Idade Média, Moderna, a Idade Contemporânea, o século XXI, o bibliotecário se torna um sujeito, um profissional cada vez mais indispensável. Com esse volume de informação, é importante que tenha esse profissional com conhecimentos técnicos e humanísticos para organizar, para disseminar, para tornar essa informação mais acessível para o sujeito, não só tornar o conhecimento, a informação acessível, mas fazer com que haja um desenvolvimento das sociedades onde a biblioteca está inserida, nas comunidades onde a biblioteca se insere. Então, o bibliotecário ele tem esse papel de desenvolver as comunidades, de desenvolver as habilidades de informação, de competência informacional dos usuários. A biblioteca tem como função proporcionar o desenvolvimento intelectual, proliferar o conhecimento e preservar a cultura local, sendo um espaço físico de fundamental importância para o desenvolvimento da comunidade e da região. É uma instituição democrática onde todos têm o direito de usufruir de seus serviços. Como disse Jorge Luiz Borges, escritor e poeta argentino, sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. A atividade do bibliotecário, na essência, tem o poder de transformar vidas. Quando a gente fala em biblioteconomia, comumente as pessoas pensam que o profissional vai trabalhar somente numa biblioteca, somente catalogando livros, classificando livros. Nós temos casos de alunos que eles não trabalham nas bibliotecas, mas trabalham nas comunidades e não somente catalogando, classificando o livro, mas ali dando possibilidades para aquelas pessoas elas saberem que existe informação e que essa informação pode transformar a sua vida. Não é uma transformação para fazer uma pesquisa, é uma transformação que através da leitura, através da inserção desse bibliotecário, desse profissional em aspectos culturais, esse indivíduo ele possa se transformar, possa transformar sua mente, ele possa pensar de uma maneira diferente, seja politicamente, culturalmente, em todos os aspectos, não somente no aspecto voltado à pesquisa. Um profissional que enfrenta o desafio de ter que se reinventar para acompanhar as novas tendências. Se tem um engano de que o bibliotecário ele deve trabalhar somente em uma biblioteca, mas nós somos os ditos gestores da informação. Então nós temos que ter contato, ter habilidade em gerir a informação em seus mais diversos níveis, e de determinadas maneiras como ela pode se apresentar. É um desafio para o profissional bibliotecário se reinventar, aqueles que já são bibliotecários, e um desafio para o estudante de biblioteconomia, o meu caso, e tantos outros amigos meus, conseguirmos conciliar o estudo da biblioteconomia, tudo que foi desenvolvido até agora, no que diz respeito à biblioteca física, como essa aqui, mas também conciliar isso com a percepção de que as áreas de atuação do bibliotecário mudaram, desenvolveram-se agora e agora estão nos portais, nas bases de dados. Isso não é algo novo, mas quanto mais a tecnologia vai sendo globalizada, digamos assim, mais o bibliotecário ele vai ter que ter uma atenção maior a esse público virtual. E para alinhavar um bate-papo da melhor qualidade, recebemos no estúdio da TVC em Linhares, Patrícia Santos. Ela é bibliotecária do Sistema SESI-Senai aqui de Linhares e é uma apaixonada pelos livros. A biblioteca que é aberta ao público, ela tem uma importância de resgate da memória daquela comunidade. E nós sabemos que uma nação sem memória é uma nação complicada, não conhece o seu contexto, não consegue
não consegue viver, porque não conhece a sua história. Então, é muito importante a informação em questão do resgate da memória. E as bibliotecas que estão dentro de espaços educacionais, elas são importantes para colaborar no processo de ensino-aprendizagem. Hoje, o profissional que não tem conhecimento é um profissional que tem poucas oportunidades no mercado. Então, é um perfil que a biblioteca tem em colaborar com o profissional e com o seu desenvolvimento pessoal e a memória também da comunidade. E é com as palavras de Patrícia Santos que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na sequência desse papo gostoso sobre biblioteca, vamos para a nossa dica de leitura desta edição. A biblioteca ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né, que biblioteca empresta livro, devolve livro e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação e mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. Se a biblioteca ela é bem estruturada, ela vai muito além do empréstimo de livros e da devolução, né? Daquela coisa meio quadradinha que a gente fica imaginando. Então eu acho que uma biblioteca bem estruturada, ela é um centro de criação de ideias, de criação de conteúdo. Ela é uma coisa que ela é efervescente ali, né? E ela vai além. Pra mim, toda biblioteca teria que ser, na verdade, um ponto de acesso e um lugar que você vai se você quiser gravar um vídeo, um lugar que você vai se você quiser fazer um clube do livro, uma mesa redonda sobre qualquer tipo de assunto que esteja aí, né, em alta discussão, debates e tudo mais. Eu acho que ela é um lugar que a gente cria e que dá bases pra gente criar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Pra mim a biblioteca é mais ou menos isso. E falando em biblioteca e em iniciativas muito legais, assistam comigo a nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Está imperdível. Seja bem-vindo à nossa Casa da Leitura. É assim que os alunos dessa escola municipal de Hortolândia são recebidos na biblioteca. O espaço parece uma casa e é dividido em vários cômodos. Tem quarto, sala, cozinha e até jardim. Como em toda casa, um dos cômodos mais procurados aqui na Casa de Leitura é a cozinha. As meninas estão aqui preparando algumas receitas, inclusive o que elas encontram aqui nesse cômodo são livros justamente voltados para a cozinha. Esse é um diferencial aqui da biblioteca. Tem até geladeira, olha só. Mas quando a gente abre a porta, nós somos surpreendidos. Não tem nada de comida não. O que a gente encontra aqui são vários livros e uma geladeira recheada de histórias. Tem fogão, tem televisão, tem prateleira, tem livro, tem sofá, tem um monte de coisa. Tem mesa, tem geladeira. E antes era como? Era um monte de prateleira com um monte de livro. A ideia inusitada e criativa partiu da Helena, que é a responsável pela biblioteca. Ela queria oferecer um cantinho especial e aconchegante para as crianças. Para incentivar a sustentabilidade, os móveis são todos feitos com materiais reciclados. Caixotes de feira viraram estantes para os livros e pneus velhos se transformaram em puffs. Mudar, sim, ter um lugar mais aconchegante, mais colorido. E nada mais aconchegante do que a nossa casa. Então, por isso eu pensei em fazer os cômodos de uma casa.
Além disso, a decoração conta com objetos antigos, tudo para despertar o interesse dos pequenos. A máquina de escrever caiu no gosto das meninas. Com tanta novidade, a coordenadora pedagógica da escola diz que os alunos se sentem mais motivados a ler. E na hora de ir embora, tem que deixar tudo organizado para os próximos colegas. A criança chega aqui com outro olhar, né? Ela sai de uma sala de aula que é um ambiente fechado, entra aqui nesse ambiente, né, de casa, tudo decorado, tudo arrumado, né? Eles têm muito mais interesse. Com apenas 10 anos, Júlia é apaixonada pelos livros. Na escola, ela encontra um incentivo a mais para uma prática que aprendeu em casa. Eu gosto de ler, principalmente porque você aprende mais. Tem coisas que no livro que você aprende não só no dia a dia, mas você pode aprender no livro. Coisas que você pode aprender outras coisas dos livros que você não conhece. E vejam que maravilha que está esse movimento em favor da biblioteca. Acabamos de receber depoimento de 2 representantes do Conselho Regional de Biblioteconomia, que vêm aqui compartilhar suas experiências conosco com relação à atividade dos bibliotecários. Nossa coluna Participação de Telespectadores. Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, 6ª Região, Minas Gerais e Espírito Santo. Estou passando aqui hoje só para dar um abraço para as pessoas que escolheram trabalhar no paraíso. Jorge Luiz Borges dizia que o paraíso devia ser como uma biblioteca. E nós, bibliotecários, escolhemos trabalhar no paraíso. Parabéns para o bibliotecário, para você que leva a literatura, o mundo do livro, da cultura e da reflexão para todas as pessoas. Eu sou Júlia Argentina, delegada do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui no estado do Espírito Santo, e também parabenizo a todos os profissionais que fazem a diferença na área da cultura, tecnologia, educação, lazer, que é muito importante, porque o profissional pode e deve atuar em todas as áreas. Então nós estamos aí para abraçar o mundo e trabalhar no paraíso, como a Marília disse. Então a importância do bibliotecário vai muito além do que algumas pessoas imaginam. Então, se você que não conhece a profissão e queira entender um pouco mais sobre esse universo, conhecer mais, né, sobre as bibliotecas, visite uma biblioteca como bibliotecário, pergunte sobre o curso, sobre a atuação, e eu tenho certeza que você vai se maravilhar com isso. É com essas pessoas homenageando a profissão dos bibliotecários que finalizamos a 2ª parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Patrícia Santos. Fala um pouquinho da sua trajetória, Patrícia. Qual é a formação que você tem? Por que você se formou em biblioteconomia? Como é que aconteceu isso com você? Então, eu sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, me formei em 2014. Eu falo que a biblioteconomia, ela me encontrou. Eu não conhecia muito o curso, e na hora de escolher o curso que realizar, eu fui por uma indicação, uma cunhada minha era bibliotecária, e eu olhei qual era o perfil do curso, me interessei, porque envolvia leitura, e fui para a biblioteconomia sem conhecer muito. E fui me encantando a cada período, principalmente nos momentos dos estágios, quando eu comecei a trabalhar com o público. Tive a oportunidade de trabalhar com diversos públicos, do infantil até a terceira idade, e isso foi me encantando. E quando criança, no ensino fundamental, ensino médio, o meu ambiente de lazer era a biblioteca. Então, eu acredito que a biblioteconomia, ela estava desde pequena ali na minha vida. Se a gente puder afirmar que nada acontece por acaso, né, Patrícia? Sim. Isso foi uma verdade, né? Você é uma pessoa que tem uma experiência de leitura bastante significativa, né? Você já participou algumas vezes com a gente aqui no programa. Como é que é a sua vivência de leitura? Como é que é seu dia a dia com a leitura, Patrícia? Até para que a gente possa passar essas referências para o nosso telespectador. Você lê de manhã, você lê à noite, você lê todos os dias? Como é que isso está funcionando para você? A minha rotina de leitura, ela é muito dinâmica.
Então, eu leio às vezes pela manhã, a minha preferência é ler antes de dormir. Né? Me acalma, melhora o meu sono, leio dentro do ônibus, então eu sou uma leitora que, tendo um tempinho, eu estou lendo. E eu não tenho um gênero específico, eu gosto da diversidade. Então, gosto de suspense, policial, romance, literatura brasileira, estrangeira. E quando eu vou à biblioteca, eu vou visitando as estantes. E o livro que me encantar, eu vou descobrindo, recomendo, eu leio. Então, é bem dinâmica a minha leitura. Pela sua experiência, Patrícia, as pessoas que querem começar a ler, qual a sugestão que você faz? Faça isso, faça aquilo. O que você sugere? Então... uma dica de leitura para as pessoas. São vários. Eu tenho alunos que chegam para mim e falam, Patrícia, como eu faço para começar a gostar de ler? Alunos na escola do Sistema SESI Senai? Sim, alunos do Senai. Do Senai. Porque os alunos do Senai têm um perfil mais voltado para o profissional e são direcionados a leituras técnicas, né, para a sua formação, e a questão da leitura de literatura já é mais complicada para esse público, é diferente para eles. E nós temos um acervo de literaturas e sempre eu recebo alunos que falam, como eu faço para gostar de ler e não ler só os do meu curso? E eu falo que cada leitor tem o seu livro e cada livro tem seu leitor, que das 5 leis da biblioteconomia duas são essas. Cada livro tem seu leitor e cada leitor tem seu livro. Então a dica é você iniciar, experimentar. É como ir a um restaurante. Você desconhece um prato, você experimenta, se gostou, continua, se não, muda o estilo. Então comece a ler aos pouquinhos, não gostou, troque o livro, converse com alguém sobre aquele livro que você está lendo, que aos poucos vai te encantar. Com certeza, não tem como não gostar de ler. Patrícia, essa trajetória sua de convivência com a biblioteca que você falou desde cedo, né? Como é que você relaciona a sua experiência de leitora, aí para a gente entrar no assunto de bibliotecário, com a sua prática na sua profissão? Então, a leitura, ela é muito importante para o profissional bibliotecário, porque o bibliotecário, ele é o profissional que trabalha com a gestão da informação e do conhecimento. Então, a informação, ela, né, na sua maioria, está na parte escrita. Então, quando você tem um hábito de leitura, você consegue contextualizar melhor. Então, você consegue recuperar suas informações, identificar, e você não tem o estranhamento e a dificuldade de relacionar os assuntos. Então, a leitura é essencial para qualquer profissão, principalmente o bibliotecário. O bibliotecário, ele trabalha em vários eixos. Então, ele trabalha tanto com o resgate da memória. Então, numa instituição, ele pode trabalhar com resgate, preservação e disseminação da memória de uma instituição, de uma comunidade. Então, ele precisa ler. Precisa conhecer o que foi escrito sobre aquela região. E ele pode também trabalhar com questão da gestão da informação e do conhecimento. E como isso? Para ter a gestão do conhecimento e da informação, precisa saber onde ela está. E o profissional bibliotecário tem essa competência na sua formação de saber identificar a informação e transformar ela em um conhecimento. E identificar qual é o conhecimento que o meu público precisa. São crianças? Então as crianças precisam ser incentivadas à leitura. Quais são os livros que eu consigo abordar e ajudar para que essa criança tenha o gosto da leitura? Se é um ensino médio, um ensino fundamental, preciso estar em parceria com os professores. Porque aí os professores vão dizer o que eles estão trabalhando em sala de aula e o bibliotecário vai junto com o professor trabalhar essa estrutura. Se passa para o superior, a mesma coisa. Então, nossa vida constantemente precisa ter esse hábito de leitura e de acesso à informação e conhecimento. Então, o bibliotecário está para isso. Os indicativos de leitura, Patrícia, e as ações que o bibliotecário pode desenvolver dentro da biblioteca ou através da biblioteca, tem que levar em consideração as faixas etárias, é isso? Sim, as faixas etárias. Porque a informação que uma criança precisa para ter um determinado conhecimento não é o mesmo que um adulto precisa. Então, tem uma evolução. E o bibliotecário, ele tem essa competência de atuar em todas essas faixas etárias. Então, ele pode trabalhar desde uma alfabetização, né, em parceria com o professor, como no processo da terceira idade,
né, de alfabetização na terceira idade ou de dinâmicas, cafés literários. Então a atuação do bibliotecário, ela é dinâmica, ela é diversa, e o interessante é que ela é em colaboração. Há bibliotecários que trabalham dentro da área médica, bibliotecários que trabalham no direito, então para todo lugar tem espaço para um bibliotecário. Patrícia, existe uma certa confusão, a gente verifica em alguns lugares, que existe um entendimento de que a biblioteca é como se fosse um lugar para guardar livros, né? Então a gente percebe, eu verifico isso e tem uma crítica forte hoje à biblioteca pública aqui de Linhares. Nós temos um dos melhores espaços de biblioteca pública do estado, do ponto de vista do espaço físico, mas ainda existe uma confusão muito grande ali na biblioteca, apesar de eu considerar as meninas que trabalham lá serem pessoas simpáticas e atendem bem, mas a biblioteca, ela não tem uma programação para se aproximar da comunidade. É como se a biblioteca estivesse lá e as pessoas vão lá se elas quiserem ir. O que pode ser feito, assim, em breves palavras, Patrícia? Algumas ações, 3 ações, que você, pela sua experiência, que você pode sugerir para aproximar uma biblioteca da comunidade. 3 ações, assim, para a gente construir um foco aqui. Sim. Uma das principais ações são o encontro com escritores, cafés literários, que são reuniões com pessoas que escrevem, que gostam de falar sobre livros. Então a gente tem um café literário, exposições também são importantes, porque a ideia de biblioteca ser um lugar de armazenar livros vem da origem da biblioteca, mas hoje já mudou. Então café literário, exposições, atividades com a comunidade, como alfabetização, cursos, oferecer cursos também, a biblioteca também pode oferecer cursos. Então, são várias as ações, mas eu acredito que conversas com escritores, trabalho de cursos para capacitar a comunidade também, os usuários, são atividades muito bacanas que podem ajudar aí nesse marketing da biblioteca. Qual é o efetivo papel, Patrícia, agora para a gente encerrar esse encontro, o efetivo papel do bibliotecário nessa atividade da biblioteca? O bibliotecário, ele tem um papel efetivo de contribuir com os usuários que estão ali para o seu conhecimento, desenvolvimento do seu conhecimento, informações, disponibilizar informações que são necessárias para que ele tenha conhecimentos, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, o bibliotecário está ali para trabalhar essa gestão de informações, conhecimentos e desenvolvimento. Então, o bibliotecário está aí para ajudar no desenvolvimento e na sua competência. E convido vocês para assistir junto comigo a nossa agenda literária desta edição. Olá, pessoal! Que bom poder compartilhar com vocês informações sobre um dos mais importantes espaços de convivência da nossa cidade, a nossa biblioteca. A biblioteca é indiscutivelmente uma instituição democrática onde todos têm o direito de usufruir de seus serviços. E para conversar sobre esse assunto que vamos realizar em Linhares, o seminário A Importância da Biblioteca para a Comunidade. Um bate-papo aberto para todos vocês. Vamos receber como convidadas especiais Ana Maria Silva, diretora da Biblioteca Pública do Espírito Santo, e Elisete Keiser, coordenadora da Biblioteca Pública Municipal de Vitória. Além, é claro, de bibliotecários de vários municípios, com a participação de alunos e professores de Linhares, entre outros convidados. Estaremos juntos na Escola Bartolvino Costa, no centro de Linhares, na sexta-feira, dia 22 de março, durante uma tarde inteira, das 13h30 às 17h30, e claro, com um intervalozinho para nosso coffee break. Grande satisfação e expectativa que estaremos no próximo dia 22 em Linhares para participar do seminário sobre a importância da biblioteca para a comunidade. Estaremos apresentando as ações e projetos realizados pela Biblioteca Municipal de Vitória, Adelfo Polimon Jardim. Agradecemos o convite e contamos com a sua presença. Estamos realizando esse evento em parceria com a Superintendência Regional em Linhares e contamos com a participação do pessoal do curso Vivências de Leitura da Secretaria Municipal do município e, claro, com o apoio cultural da TV Sim de Linhares.
Além desse papo cabeça sobre a importância da biblioteca, queremos muito contar com a sua participação. Nós aguardamos vocês. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que estão em Vitória e na Grande Vitória, obrigado pela audiência através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.